Bom, prazer, meu nome é Laís. Vou me apresentar aqui para vocês. Sou especialista em fisiologia do exercício, especialista em musculação e treinamento desportivo. Tá? Fui professora universitária na Faculdade Atenas, em Paracatu, onde eu formei. Trabalhei 2 anos no ensino superior na docência. Agora estou dando aula no Pitágoras também, na Unopar, para o curso de Educação Física lá. Então, trabalhando com diversas disciplinas. Eu tenho uma academia, né? Tem 4 anos que eu sou proprietária de uma academia também, Extreme Fit, lá em Betim. Então, a gente faz um trabalho bacana também lá na cidade de Betim. Sou licenciada e bacharelada em Educação Física, né? E tenho essas 3 pós-graduações aí na área, tanto de treinamento esportivo, musculação e fisiologia. Fui concursada do Estado também, trabalhei aí no âmbito escolar também durante alguns anos, antes de vir aqui para Belo Horizonte. E já é a 2ª turma que eu estou ministrando aí a disciplina de anatomia aqui no curso da federação. Antes de ministrar a aula, na verdade, para conhecer um pouco do curso, da seriedade do curso, eu fiz o curso, né? Estive aí no lugar de vocês, mesmo já sendo graduada, pós-graduada. Eu tive a curiosidade de conhecer o curso um pouquinho de perto, até para aceitar esse desafio de estar aqui hoje na frente, né, para saber realmente a seriedade deste curso, o compromisso que nós temos de preparar profissionais para o mercado de trabalho. Né, eu falo com o pessoal, tanto lá na graduação, quanto aqui no curso de federação, todos os semestres, né, todas as turmas que formam, a gente forma milhares de profissionais aí comuns, e nós temos que ser profissionais diferenciados no mercado. Então, geralmente já tem um preconceito pelas pessoas que não conhecem o curso, né, que não conhecem a seriedade, o compromisso, né, que a gente tem aqui no curso da federação. Então, realmente, nós temos que sair lá no mercado profissionais diferenciados e qualificados para assumir, né, os nossos cargos lá diante dos nossos alunos, o nosso compromisso aí com a saúde e qualidade de vida. Como eu falei para vocês, né, a gente vai trabalhar aí com a disciplina de anatomia. São carga horária de 20 horas, então nós teremos aí 4 encontros, né? 4 sábados aí. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da disciplina. Então, hoje nós vamos trabalhar aí um pouquinho da apresentação mesmo da disciplina, alguns conceitos gerais de anatomia, tá? Então, a gente vai aprender a conceituar a anatomia, explicar um pouquinho aí sobre os planos e eixos que a gente trabalha aí dentro da anatomia. E ainda na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema esquelético. Então, a gente vai conceituar aí o sistema esquelético e falar dos componentes. Então, nós vamos aprender um pouquinho aí de todo o nosso sistema esquelético, né, os ossos, os principais ossos aí do nosso corpo humano, a função dos ossos, a função do nosso corpo. No próximo encontro, nós falaremos aí de sistema muscular. Espera aí. Essa canetinha. Sistema muscular. Depois nós teremos um encontro para falar sobre o sistema articular. E por último, né, que eu até pedi o Hélio para a gente acrescentar nessa turma, que na primeira turma a gente não trabalhou, mas eu achei pertinente a gente trabalhar um pouquinho também sobre o sistema nervoso, né, com a turma de vocês. E nosso último encontro é a avaliação de desempenho aí, que vai ser a nossa prova. Lembrando, pessoal, que cada aula nossa vai ter uma pontuação aí de 2,5 pontos que serão distribuídos pela participação de vocês. Eu vou estar passando um trabalho depois, valendo 20 pontos, e a nossa prova final valendo 70 pontos. Então, nós temos aí a distribuição de 100 pontos. 70 de prova, 20 de um trabalho que eu vou estar passando, e 10 pontos distribuídos aí nos nossos 4 encontros dos finais de semana. Tranquilo? Maravilha. Então, nós vamos começar aí falando um pouquinho sobre a introdução, né, à anatomia. Quando a gente ouve falar anatomia aí, o que será que é anatomia? Quais os conceitos? Quais são as posições anatômicas que nós temos? Quais são as divisões do nosso corpo? Nós vamos falar aí um pouquinho das alterações congênitas que nós temos também e falar um pouquinho sobre planos de cortes anatômicos. Então, nós vamos conhecer aí os planos e os eixos. Então, primeiro, o que a gente precisa inicialmente saber? O que é anatomia? Tá, a professora chegou aqui, vai dar a disciplina de anatomia, mas eu não sou da área, não sei nem o que é anatomia. Então, ana significa parte, tá? No grego. E tomia, cortar. Então, o que é anatomia? Na verdade, a gente pega o corpo humano, divide ele em partes, né, como se a gente realmente fosse cortar essas partes, para que a gente comece a estudar cada parte do corpo separadamente. Então, a anatomia é essa ciência que estuda aí, né, tanto as estruturas internas quanto as estruturas externas do nosso corpo.
Então, inicialmente, a anatomia ela era estudada aí por dissecação. O que é essa dissecação? Então, os estudantes lá da medicina pegavam o corpo, né, tirava toda a pele e ia estudando cada parte do nosso corpo humano pela dissecação. Hoje, claro, a gente vive aí no mundo tecnológico, então existem inúmeras técnicas de imagem que facilita esse nosso estudo. Então, a gente tem softwares incríveis, eu até queria muito passar para vocês aqui hoje, mas eles não conseguiram ainda, não sei se o Braulio vai conseguir. Se conseguir colocar uma internet aqui, né, como eu dou aula lá na faculdade, no Pitágoras também, então eu tenho acesso a esse software, eu iria até trazer para vocês, mas se não conseguir hoje, a gente programa já para a próxima aula, eles colocarem a internet, que eu acho que vai ser muito válido, né, mostrar isso para vocês também na prática, tá? E lembrando que, paralelo com a anatomia, nós temos a fisiologia. Só que, enquanto a anatomia ela vai estudar as estruturas, a fisiologia ela estuda as funções do nosso corpo. Tá? Então, as funções já vão ser trabalhadas lá na parte de fisiologia. Tanto que eu não vou trabalhar com vocês, não vou aprofundar na parte de fisiologia, porque vocês vão ter uma disciplina já específica para isso. Mas não existe entender fisiologia se você não conhecer de anatomia. Então, assim, é uma disciplina muito importante. Não que as outras não sejam. Vocês já tiveram ética, primeiros socorros, o que mais? Nutrição. Então, e agora, daqui para frente, vocês vão ver que começam as disciplinas mais práticas do curso de vocês. E a base é realmente a anatomia. Então, inicialmente, a gente vai estudar o quê? A posição anatômica. O que é a posição anatômica? É essa posição que a gente está vendo aqui nessa imagem. Tá? Então, a posição anatômica, nós sempre vamos... tudo que a gente for estudar, a gente vai estudar aí com a posição anatômica. Um exemplo, a gente precisa sempre falar de algo, então a gente precisa ter uma postura. Então, se eu for falar, por exemplo, a parte medial do corpo, a parte superior do corpo. Tá, a parte superior do corpo, então a parte de cima. Mas se o cara estiver plantando bananeira? Então, a parte superior do corpo dele vai ser as pernas? Conseguiram entender? Então, assim, então a gente precisava ter algo que fosse... unânime. Então, mundialmente, onde vocês forem, onde vocês estiverem, a posição anatômica, ela sempre vai ser a mesma. Qual que é essa posição, professora? Então, ó, pés paralelos, vou voltar aqui a imagem. Pés paralelos, tá? Na largura do ombro. As palmas das mãos voltadas para frente, tá? O dedo polegar aqui, mostrando para o lado lateral. Tá dando para me ver? Mais fácil aqui. Dá para ver, né? Então... posição anatômica é essa, voltada, o olhar sempre voltado para o horizonte, tá? Então, essa é a posição. Então, toda vez que a gente for falar de algo, que a gente for descrever algo, em qualquer aspecto, vocês vão sempre lembrar, sempre na posição anatômica. Então, essa é a posição principal que a gente vai estar utilizando aí, né, dentro dos nossos estudos. E aí, além da posição anatômica, a gente vai ter as vistas anatômicas. Então, nós temos aí 4 vistas anatômicas. A vista anterior, a vista lateral, e aí nós temos vista lateral direita e vista lateral esquerda, porque nós temos 2 lados, correto? E nós temos também a vista posterior. A caneta funciona. A vista posterior. Então, beleza, já aprendemos a posição anatômica, né? Olhar horizontal, palmas da mão voltadas para frente, pés paralelos. Então, isso vocês têm que aprender, a descrever a posição anatômica, tá? Não se preocupem em copiar todos os slides que eu mando para vocês. Eu peço ele para colocar no grupo, eu mando. Anotem o que for mais pertinente, com as palavras de vocês, para vocês entenderem, mas depois eu mando os slides também, tá bom? Então, beleza. Então, nós temos aí agora as vistas. Então, quando a gente for falar, a gente não vai falar mais de frente. Não, então a gente vai falar anterior, posterior, lateral. Beleza? E antes de entrar aqui nas principais partes do corpo humano, eu vou falar um pouquinho também dessas divisões. Então, além das vistas anterior, da vista posterior e das vistas laterais, nós temos algumas posições que a gente deve, né, saber como falar dentro da anatomia. Então, que são essas divisões? Superior, né, que é a parte, então a gente pega aqui o centro, o eixo do nosso corpo, que é o umbigo. Então, daqui para cima a gente refere-se a superior,
Daqui para baixo a gente refere a inferior. Então, outra coisa que a gente precisa saber, os termos medial e lateral. Nós temos no nosso corpo humano um eixo mediano. Então, imagine que pega a Laís aqui e divide ela no meio. Então, nós temos esse eixo aqui. Tudo que me afastar do eixo está relacionado com lateralidade. Tudo que me aproximar do eixo está relacionado com medial, que vem aproximando aí da linha mediana. Beleza? Então, nós temos aí superior, inferior, medial e lateral, correto? E ainda nós vamos ter anterior e posterior. Então, peguei, cortei aqui, nós vimos as vistas lá, então é como se eu passasse uma faca aqui, eu tenho a vista anterior e eu tenho a vista posterior. Nós vamos falar mais detalhadamente lá, na hora que a gente estiver falando dos planos e eixos. Mas nós temos também a divisão do nosso corpo, para facilitar o nosso entendimento. Eu não falei para vocês lá que a anatomia são partes, né, do corpo, a gente não tem que dividir? Então, a gente tem algumas divisões. Então, o nosso corpo ele vai ser dividido aí em cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelve. O tórax, o abdômen e a pelve formam aí o nosso tronco. Então, a gente tem essas 3 subdivisões aqui formando o nosso tronco. Nós vamos ter os nossos membros superiores e nós vamos ter os nossos membros inferiores. Então, aqui na região da pelve é onde está localizado aí os nossos órgãos genitais, tanto o masculino quanto o feminino. Nós não vamos aprofundar no sistema reprodutor, mas se tiver um tempinho na aula de sistema nervoso, eu entro um pouquinho também com vocês no sistema reprodutor, tá? Então, essa é a divisão das principais partes aí do nosso corpo. Lembrando que nós vamos falar aí também posteriormente, os membros superiores aí, eles são compostos pelos nossos membros superiores e pelos símbolos dos membros superiores. E aí a gente vai falar desse símbolo. O que é esse símbolo? A mesma coisa acontece nos membros inferiores. Nós temos os membros inferiores e nós temos os símbolos dos membros inferiores, tá? Até aqui tranquilo, turma? Ótimo. Então, a gente já sabe o conceito de anatomia, já conhece aí algumas posições referentes, alguns termos utilizados dentro da anatomia. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações congênitas na formação do indivíduo. O que é isso? Então, anatomicamente falando, nós temos o conceito de normal. O que seria normal? Ué, mas como assim, professora? Todo mundo não é normal? Normal sempre vai ser aquilo que mais se repete. Então, aqui, ó, está presente na maioria das pessoas, é o que é mais frequente, tá? Então, estatisticamente, ele não sai do padrão. O que é normal? A pessoa ter 2 olhos, a pessoa ter um nariz, a pessoa ter uma boca, a pessoa ter 5 dedos nas mãos. Isso não é normal? É normal. Então, normal é aquele padrão que mais se repete. Bem tranquilo, né? E aí, nós vamos ter também algumas variações anatômicas. O que seria isso? Qual que é a diferença do normal para a variação anatômica? A variação anatômica é uma diferença, mas que não tem prejuízo nenhum da função do indivíduo. Ou seja, o indivíduo ele tem alguma diferença desse que a gente considera normal, mas não prejudica a função dele, né? Então, por exemplo, nós, seres adultos, nós temos aí aproximadamente 206 ossos. O bebê, ele nasce com aproximadamente 305 ossos. É uma variação anatômica, correto? Relacionada ao quê? À idade. Então, a idade nos traz uma variação anatômica. Mas tem algum prejuízo para o bebê nascer com 305 ossos aproximadamente e a gente na idade adulta ter 206? Não. Tamanho da estrutura. Coloquei até uma imagem aqui para vocês verem. Dependendo do tamanho da estatura do ser humano, ele vai ter órgãos de tamanho diferente e de forma diferente. Então, o meu estômago pode ter essa forma, o do João pode ter dessa, da Maria pode ser esse, do Fabrício pode ser esse. Não vai mudar, não vai ter prejuízo na função do estômago. Ele muda, né? O tamanho da estrutura é uma variação anatômica que existe no nosso corpo humano, mas que não traz nenhum prejuízo, tá? Não traz nenhum prejuízo à função
do nosso órgão, por exemplo. O gênero biológico, os órgãos genitais, são iguais da mulher e do homem? São diferentes, né? Traz algum prejuízo? Não traz. Então, é um tipo de variação anatômica. Quanto aos números aí, né? Eu falei para vocês aí, números, a gente pode falar também números de veias e artérias. É diferente de um indivíduo para outro. Então, o número que a gente tem de veias e artérias no corpo humano não é igual de um indivíduo para o outro. Então, é uma variação anatômica também que não muda, né? Que a gente não perde a nossa função. Então, dentro de variações anatômicas, nós podemos citar esses vários exemplos aí, sempre dentro desses conceitos. Então, o tamanho da estrutura, o gênero biológico, a idade, as formas e os números. Tá tranquilo até aqui? Tá? Se não tiver, pode falar. A gente volta. E aí, assim como nós temos o normal, né, nós temos também aquilo que é considerado anormal. E aí, dentro da anatomia, essa alteração congênita ela é chamada de anomalia. O que é anomalia, professora? Então, é aquilo que difere do normal. Normal, anormal. O que ele faz? Ele já traz algum prejuízo à função. Nós falamos lá que, né, nós falamos que o normal é aquilo o padrão que mais se repete. Nós falamos que a variação anatômica, ela difere, mas que ela não traz prejuízo. E agora eu estou falando para vocês que a anomalia, ela traz prejuízo à nossa função. Mas isso faz com que a gente venha a óbito, por exemplo, nos torna incompatível à vida? Ter 6 dedos nas mãos, por exemplo? Não. Mas traz algum prejuízo? Sim. Às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade, né, para pegar alguma coisa. Então, assim, são variações que existem, mas que acaba prejudicando mesmo, mas que não nos torna incompatível à vida. Então, por exemplo, aqui, aquela fenda palatina é uma alteração que a gente tem aí, né, dentro do céu da boca. Traz algum prejuízo, mas não nos torna incompatível à vida. Tá? Então, a definição de anomalia é algo que traz prejuízo, mas não nos torna incompatível à vida. Ao contrário da monstruosidade. A monstruosidade já vai ser uma alteração morfológica, difere do normal, traz prejuízo à função e é incompatível à vida. E aí nós temos como exemplo a anencefalia, né, que quando o bebê ele nasce aí sem a formação do encéfalo, então torna ele realmente incompatível à vida. Então nós temos esses 4 tipos aí de alterações congênitas: normal, variações anatômicas, anomalia e monstruosidade. Conseguem diferenciar os 4? Tá tranquilo? Ótimo. Coloquei um resuminho aqui para facilitar, só para a gente reforçar isso aí que eu falei para vocês. Então, as alterações congênitas aí na formação do indivíduo. Nós temos aí o normal, que é aquele padrão que mais se repete, né? Aí nós vamos ter as variações anatômicas, que não tem prejuízo à função. Nós temos a anomalia, que causa prejuízo à função. E nós temos a monstruosidade, que torna, além de causar prejuízo, torna incompatível com a vida. Tá? Então, esse é um resumo das alterações congênitas. Até agora tá muito tranquilo, tá? Que disciplina gostosa, gente. Facinho, nós vamos sair daqui, ó. E é para todo mundo sair daqui hoje, sem dúvida, hein? Craque aí nessas primeiras disciplinas. Agora vamos começar a parte boa aí. Nós vamos começar falando sobre os planos e eixos. O que são os planos e eixos, professora? Porque a gente está ali trabalhando, né, na área, né, na academia, a gente está o tempo todo falando de exercício, de atividade física, a gente está trabalhando lá num projeto e a gente quer implementar atividades, fazer algumas atividades legais, mas a gente precisa entender o que está sendo trabalhado, a gente precisa entender o porquê. Então, às vezes a gente vê aí pessoas que trabalham há 15, 20 anos na academia, pessoas que são pós-graduadas trabalhando em academia, né? E as pessoas acabam deixando um pouquinho de lado a teoria, né? Achando que só a prática funciona. Eu não concordo com isso. Então, eu acredito muito que teoria e prática têm que andar junto. Assim como nós temos vários profissionais que conhecem muito e que não sabem aplicar na prática, né? Então, a gente vê pessoas, às vezes, que falta teoria e aplica na prática, assim como tem gente que
tem muita teoria e não sabe. Então, assim, o profissional com excelência, ele tem conhecimento e ele aplica na prática. Tá? Então, é muito importante a teoria e a prática andarem ali sempre paralelo. Não tem como existir prática sem teoria e teoria sem prática. Beleza? Então, para isso, para a gente começar a entender aí sobre essa parte cinesiológica, na verdade, vocês vão ter uma disciplina específica para isso, mas não tem como a gente falar de anatomia sem começar a entender um pouquinho disso. É por isso que eu vou introduzir aqui para vocês, né? Apesar que vocês vão aprofundar depois em outra disciplina. Então, nós vamos falar hoje sobre planos, eixos e movimentos. O que são os planos? Os planos vão ser esses cortes imaginários aqui que vão atravessar o nosso corpo. E é por isso que eu comecei falando para vocês aqueles conceitos de superior, inferior, anterior, posterior, lateral, tá? Porque a gente vai usar aqui agora. Na prática a gente vai usar também. Então, os planos são esses cortes imaginários aqui, ó, que nós temos. Então, ó, nós temos aqui um corte aqui, ó, um plano transversal aqui, um plano sagital aqui, ó, que corta aqui no meio, e um plano coronal, ou a gente fala frontal também, a gente vai falar um pouquinho mais de cada um. Os eixos já vão ser as linhas imaginárias que atravessam os nossos planos. E o movimento é o ato ou processo de mudança de posição em relação a um ponto de referência. Mas ficou um pouco confuso, professora. Como que a gente vai entender isso aí? Nós temos 3 tipos de plano, tá? Então, nós temos aí o plano sagital, o plano frontal e o plano transversal. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu vou pedir para vocês destacarem uma folha de papel aí. Até alguém me presta uma, por favor. Pode tirar aí agora. Só faz o buraco para a caneta atravessar e tira. Só para a gente entender junto. Bom, vou fazer uma outra explicação para facilitar ainda mais o entendimento de vocês. Pessoal que já trabalha aí na área, sabe me falar aí o que seria uma flexão? Flexão, extensão, vocês passam, né? Exercício lá, faz flexão de quadril, extensão de quadril. O que é flexão? O que é extensão? Dobrar, esticar, dobrar, flexão. Flexão é um movimento posterior e extensão é um movimento frontal. Flexão é um movimento Anterior e posterior. E extensão lateral, por exemplo. Depende do ponto de referência, tá? Então, vamos lembrar que não tem resposta errada, não precisem ter medo de responder. Aqui é o momento de responder, mesmo que for errado, pra gente aprender, tá? Então, assim, é pra colocar na prática mesmo. Não tem resposta errada, não tem gente, ninguém aqui é melhor, é uma troca de conhecimento. Então, fiquem à vontade mesmo, tá? Pra responder, pra gente discutir, pra gente aprender junto. Então, vamos facilitar um pouco esse entendimento, porque às vezes é o que acontece. A gente talvez sabe na prática, mas na hora de explicar, às vezes a gente não tem aquela... Ai, meu Deus, eu sei o que é, mas eu não sei falar o que é. Né? Então, lá, ele fez lá, aqui, flexão. É a flexão. Mas o que é isso? O que é isso aqui? Tá, então quando eu faço isso aqui, o que é isso aqui? Que movimento é esse aqui, pessoal? Quem sabe? Flexão. Flexão de quê? Posteriores. Flexão de posterior? Será? De joelho. Flexão de joelho. Mas ele, então, a gente precisa entender isso, porque senão vai ficar muito confuso. Vou ficar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Então, a flexão, a gente vai entender que toda vez que a gente fizer uma flexão, nós temos a diminuição de um ângulo. Então, vamos imaginar, imagine a professora aqui, nós vamos pegar agora o quadril como referência. Qualquer observação, flexão pode ser de 1000 coisas. Então, mesma forma que eu estou fazendo um movimento aqui, beleza, o meu quadril está flexionando, mas eu posso ter, por exemplo, o meu joelho estendendo. Então a gente sempre, primeira coisa, alguém perguntar, faz a flexão de quê? Qual ponto de referência que você quer que eu observe?
Então agora nós vamos observar o quadril. Nós temos um ângulo aqui, quadril, articulação do quadril. E a gente vai falar mais sobre isso também no sistema articular, mas só para vocês entenderem aqui os planos e eixos. Quando eu faço isso aqui, ó, olha aqui meu ângulo do quadril. O ângulo está aumentando ou diminuindo? Diminuindo, correto? Então toda vez que a gente referir a flexão, nós temos uma diminuição do ângulo da articulação. Olha aqui, quando eu faço aqui uma flexão de cotovelo, vamos aqui, articulação do cotovelo. Eu faço isso aqui, ó. O que eu estou fazendo com o ângulo do cotovelo? Diminuindo. Então isso aqui é uma flexão de cotovelo. E quando eu faço isso aqui, ó, meu movimento está começando isso aqui, ó. O que é isso? É flexão de cotovelo ainda? É uma extensão. Porque o que está acontecendo com o ângulo do cotovelo? Aumentando. Viu o tanto que facilita? Melhorou? Então toda vez que a gente... Sim. O ponto de referência então vai ser sempre as articulações? Sempre as articulações, tá? Mesma coisa que do joelho. Então quando eu faço isso aqui, ó, articulação do joelho. A articulação tá fazendo o quê? Você falou que isso é uma flexão de joelho, correto? Então olha lá a articulação do joelho. Diminuindo o ângulo, não tá? Agora, quando eu começo o movimento aqui, eu faço isso aqui, o que que tá fazendo com o meu ângulo do joelho? Então isso aqui já é uma extensão de joelho. Flexão diminui o ângulo de movimento, extensão aumenta o ângulo de movimento. Tranquilo? Alguém ficou com dúvida? Não? Se eu pedir para vocês fazerem uma flexão de quadril. Flexão de quadril. Quem levanta aí e faz pra gente? Levanta aí e faz para os colegas verem a flexão de quadril. Só do quadril? Flexão de quadril, ó. Ele tá fazendo a flexão de quadril? Sim. Ele pode fazer assim também? Pode. Fazendo assim seria a flexão de quadril? De quadril não. O inverso. O inverso. O inverso. Fazendo um abdominal inverso. Fazendo uma Isso, por exemplo, um infra, que é uma flexão de quadril. Né? Porque tem a diminuição aqui do ângulo. Pode fazer com a perna estendida? Sim. Assim como eu posso fazer flexionada. Eu não estou observando o joelho. Então, pra mim, tanto faz aqui a articulação do joelho. Eu estou pedindo para vocês falarem do quadril, entendeu? Então não interfere as outras articulações. É a articulação que a gente está observando. Me tira uma dúvida aqui. Então, Sim. vamos supor no caso que você lá vai fazer um quatro-apoios, né? Um movimento de glúteo. Qual seria a nomenclatura para isso? Ó, eu tô lá. O que é isso aqui, ó? O que está acontecendo com a articulação Não, mas do eu quadril? falo glúteo que você faz a flexão do joelho também. Um glúteo com isso. Tá, mas aí você está observando qual articulação? Do quadril? Quadril. O que é isso aqui? O que Mesma está coisa. acontecendo? Extensão, tá Pois aumentando é, o mas ângulo. aí no caso da flexão do joelho aí também tá fazendo uma flexão também do joelho. Ao Do mesmo joelho. tempo. Na verdade, uma isometria aqui, né? Tá parado. Eu não tô fazendo nem flexão nem extensão, tá isométrico. Uhum. Tá paradinho. Se eu fizesse esse movimento aqui, é flexão de joelho olhando o joelho. Mas se eu tô fazendo isso aqui, ó. Aqui eu tô. De toda agora, forma seria só a extensão. Por quê? É. Aqui tá aumentando o ângulo do quadril. Do quadril. Agora, se eu faço voltando, aí eu tô diminuindo o ângulo do quadril. Pode ver. A ideia é mais ou menos é do subir no crucifixo, né? Com essa extensão. O crucifixo, por exemplo, é com o cotovelo estendido. Aí o coice é a extensão de quadril com o joelho estendido. Estendido. Né? E aí sempre que eu vou falando. Aí, por exemplo, se eu for fazer um crucifixo, o que eu vou avaliar? A articulação do ombro. Então é uma coisa. Se eu for olhar o cotovelo, é outra. Tá? Mas só para vocês entenderem os termos. Flexão e extensão. E aí nós temos, né? Eu já falei para vocês do medial e do lateral. Que lateral é toda vez que te afasta da linha mediana. E o medial é toda vez que te aproxima da linha mediana, correto? E aí nós temos ainda um outro termo. Abdução. A linha mediana é do quadril, né? Hã? A linha mediana aqui, ó. Ah, Ó, tá. tá? No eixo do corpo. É o sagital. Ainda a gente não está entrando nos planos, só para entender a questão dos termos mesmo. Aí nós temos também um outro termo, abdução e adução. A gente passa também 1000 exercícios lá na academia, de abdução e adução. Abdução de ombro, abdução de quadril, adução. O que é abdução e o que é adução? Abdução é o movimento de abrir. Fechado. E aí, a gente não vai falar mais é o movimento de abrir e fechar, porque nós somos profissionais. Né? Nós somos treinadores, nós estamos formando treinadores. Então nós vamos falar o quê? Abdução é toda vez que a gente afasta da linha mediana do corpo. E adução é toda vez que a gente aproxima da linha mediana do corpo. Tá? Então é como se fosse aí o lateral e o medial. Então, abdução é abrir? É.
Mas a gente tem que entender tecnicamente que a abdução é toda vez que você tem o afastamento da linha mediana do corpo. E a adução toda vez que você tem a aproximação da linha mediana do corpo. Fino? Ótimo. Agora sim nós vamos começar ali nos planos. Então a gente já sabem aí, né, os movimentos. Então nós temos um plano que nós falamos que é o corte, né, imaginário aí que atravessa o corpo. E o eixo, ele vai atravessar. Então o primeiro plano aqui, ó, vamos imaginar aqui o plano sagital. Então vocês vão colocar aqui pra mim o plano sagital. Sagital. Se eu tenho aqui o plano sagital, parou? Eu parei de mexer, para. Vamos dar continuidade aqui até resolver. Vamos dar continuidade aqui até resolver. Então nós temos aqui o plano sagital. E aí nós temos um eixo. Eu falei com vocês que o eixo, ele atravessa o plano. Então olha aqui. Esse eixo aqui, o plano é esse, não tem como mudar. Então põe a folhinha assim pra mim, todo mundo de frente, ó. De frente assim, ó. Contrário, ó, pra frente. Isso, sagital, tá? Então, ó, ele tá aqui, ó, o eixo vai vir aqui, ó, e vai entrar. Coloca aí pra mim a caneta, no eixo sagital. Esse eixo aqui, ele tá dividido em como? Isso aqui é o quê? Tá, mas aí, isso aqui, ó. Lateral, não é? Ó, lateral. Então nós temos aqui um eixo látero-lateral. O plano é esse. O eixo ele cortou perpendicular aqui o plano látero-lateral. E aí, olha aqui que movimento. Vê que movimento que vocês conseguem fazer aí com a folha. Ó. Que movimento vocês acham que é esse aqui, ó? Rotação. Circular, rotação. Anterior, posterior. A gente acabou de falar aqui, ó. Perpendicular. Ó, o que eu tô fazendo, ó. Tchum, tchum. Flexão e extensão. Aqui é porque a folha é mole, né? Mas imagina que aqui passou um pino aqui no quadril de vocês. Imagina aí um pino entrando aqui, o plano, a gente tá no plano aqui. E passou um pino aqui cortando aqui. Se você quiser, o pino tá aqui travado, igual tá aqui. A gente consegue fazer isso aqui, aqui a folha é mole, mas imagina, dá pra fazer esse movimento fácil? Aqui no eixo? Não dá, correto? Se eu quiser, eu consigo rodar aqui, ó o eixo travando aqui, tá passando direto igual tá aqui, ó? Não tá, tá travando, não tá? Aqui também passa direto? Trava, não trava? Então eu não consigo fazer abdução e adução, porque o eixo tá travando, e eu não consigo fazer rotação, porque o eixo está travando. A única coisa que eu consigo fazer é o quê? Extensão e flexão. Extensão e flexão. Viu que legal? Não? Pode ser uma rotação, né? É porque da primeira vez você tirou tudo e confundiu. Confundiu? Só metade pra frente e metade pra trás seria. Ó, não, mas na verdade é porque assim, ó, flexão e extensão. Eu posso fazer uma flexão completa, uma extensão completa. A ideia é aqui, ó, a rotação é aqui. Tá vendo que tá travando? Ele não vai. Olha aqui, abdução e adução, ele trava, ele não vai. A única coisa que ele faz é isso aqui. Entendeu? A única coisa que ele faz é flexão e extensão. Aqui ele trava, aqui não. Ele vai direto, ele faz a flexão e ele faz a extensão. Isso é pra gente entender, na verdade, o movimento. Porque o movimento, ele sempre vai existir dentro de um plano e ele vai atravessar um eixo. Qualquer coisa que você for fazer, ele vai ter um plano e ele vai atravessar um eixo. O primeiro que a gente falou é esse, né? Eu vou passar aqui, vai ser mais fácil de vocês. Então aí, ó, vai ser mais fácil de vocês verem. Então, látero-lateral, tá? Então é o plano, o sagital vai dividir direita e esquerda e ele vai fazer esse movimento aí de flexão e de extensão. Necessariamente ele tem que estar dividido no meio certinho? Não, tá? O plano sagital, ele pode ser em qualquer lugar. Ele não precisa ser no meio direitinho. Eu posso ter um plano sagital aqui, tá? Vamos imaginar aí um parafuso no ombro, vai ser mais fácil de vocês entenderem. O parafuso tá aqui no meu ombro, ó. Eu parti aqui, ó. Aqui tá o plano sagital e o parafuso tá entrando aqui. O eixo látero-lateral. A única coisa que eu consigo fazer é isso aqui, ó.
flexão e extensão. Tem um parafuso aqui, eu não vou conseguir abrir. Tá travando o meu braço, eu não vou conseguir fazer uma abdução. Eu não vou conseguir rodar porque tem um parafuso aqui travando o meu ombro. Então, no plano sagital, o único movimento que eu consigo fazer é flexão e extensão. Beleza? E aí nós vamos para o segundo plano. Frontal ou coronal. Ó, agora nós vamos pegar o mesmo papelzinho e nós vamos colocar aqui frontal. Frontal. Frontal, ó. Beleza? Agora, o eixo ele vai passar como? De frente para trás. Entrou o eixo aqui. E aí é como se então estivesse cortando aqui. É como se passasse algo cortando aqui. Aí eu tenho duas. Eu tenho o quê? Não, olha aqui. Primeiro os planos. Eu tenho antero, posterior, não é? Então, na outra eu tinha látero, lateral. Dividi em dois lados. Aqui eu tô cortando aqui. É como se eu cortasse aqui. Eu dividisse aqui, ó. Antero, posterior. Aqui ele tá de lado, mas imagina aqui de frente. Antero, posterior. Beleza, então no plano frontal, é mais fácil vocês entenderem. Ele pode ser chamado de frontal ou coronal, mas aí depois pode ser que vocês confundam. Então lembra sagital e frontal, tá? Vai ficar mais fácil. No frontal, o que eu vou conseguir fazer? Olha aqui agora a diferença. Eu consigo fazer flexão e extensão? Não. Eu consigo rodar? Não. Eu consigo fazer o quê? Abdução e adução. Tá vendo? Então, no plano frontal, eu só consigo fazer abdução e adução. E aí eu vou ter antero, posterior. Tranquilo? E aí nós temos um último plano, que é o transverso. Que é o transverso, tá? Que aí nós vamos fazer o contrário, ó. O transverso tá aqui, então imagine aí. A linha vai passar aqui, ó, dividindo a gente aqui, ó, no meio. Então coloca aí o plano transverso pra mim agora, ó. Papelzinho assim. E aí a gente vai ter um eixo passando aqui, ó, de cima para baixo. E agora, ó, eu consigo fazer abdução e adução? Não. Eu consigo fazer flexão e extensão? Não. O que eu consigo fazer? Rotação. Rotação. Beleza? Então, no plano transverso, né, a gente vai ter aí o eixo que entra aqui, ó, superior e inferior, desculpa, superior e inferior, que nos permite esse movimento de rotação. Tá? Então, a mesma coisa se a gente trouxer o exemplo que eu dei do pino no ombro, se eu faço aqui, ó, de cima para baixo, é que na cabeça vai ser mais fácil. Então, eu consigo rodar. Se eu entro lateral, eu só consigo flexão e extensão. E se eu entro aqui, ó, de frente para trás, eu consigo fazer abdução e adução. É a mesma coisa numa porta. Olha lá a porta como funciona. A gente não tem ali a dobradiça da porta? Não é que faça com que a porta abra. A dobradiça é como se fosse o eixo da porta. Então, é a mesma coisa, a gente pega esse exemplo e traz para o corpo humano. Então, sempre a gente vai ter um plano e um eixo. O que permite aquela porta abrir e fechar? O eixo. Sem o eixo, a porta abre e fecha? Não, é a mesma coisa nós, seres humanos. É muito incrível. Tipo assim, o corpo humano é muito inteligente. Assim, tudo faz sentido. Não tem nada que não faça sentido. Tá? Então, por isso que eu falo com vocês que a base da gente entender a fisiologia é a anatomia. Porque aí a gente começa a entender como que as coisas estão funcionando no nosso corpo humano. Tá? Então, coloquei um resuminho aí também para ficar fácil vocês entenderem. Então, no plano sagital, nós dividimos aí o corpo em direita e esquerda. Então, nós temos aí látero, lateral, os eixos, nos permitindo ter flexão e extensão. Ótimo? No plano frontal ou coronal, a gente tem aí antero-posterior, né? Que é o eixo, nos permitindo ter o movimento de abdução e adução. E o terceiro, nós temos o plano transverso, com o eixo longitudinal, que é esse que divide a gente no meio aqui, superior e inferior, nos permitindo fazer rotação. E aí a rotação pode ser interna ou externa, tá? Então, independe.
Mais um resuminho aí, a mesma coisa que eu falei pra você, só pra fixar mesmo, pra gente finalizar aí essa primeira parte aí de conceitos de anatomia. Tranquilo? Uma frasezinha aí, feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E aí agora a gente vai pra parte de sistema esquelético. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre essa primeira parte? Não? Um pouquinho para decorar tudo. Temos uma base. Então vamos lá. A gente vai, antes da gente partir para o sistema esquelético, vocês vão fazer uma atividadezinha aí pra mim, só pra gente reforçar isso aí. Tá? Então vamos tentar sem cola, tá? Eu sei que vocês anotaram aí, mas sem cola. Eu vou pode escrever aí, número 1. Vamos lá, primeira atividade. Cite quais são os 3 planos e seus respectivos eixos e movimentos. Cite quais são os 3 planos e seus respectivos eixos e movimentos. Questão 2. Dê um exemplo de um exercício ou movimento dentro de cada plano. Número 3. Dentro da anatomia, temos 4 tipos de alterações congênitas. Cite e explique cada uma delas. Alterações congênitas. Cite e explique cada uma delas. E para finalizar, a última questão. Dentro da anatomia, temos 4 tipos de alterações congênitas. Cite e explique cada uma delas. E a última. Com suas palavras, defina anatomia de fisiologia. Com suas palavras, diferencie anatomia de fisiologia. 20 minutinhos aí para vocês fazerem, tá? Agora são 9h10 até 9h30. Se quiserem conversar entre vocês, podem ficar à vontade, tá? Só mantenha o distanciamento aí, por favor. Diferencie anatomia de fisiologia. Com suas palavras, diferencie anatomia de fisiologia. Podem trocar ideia entre vocês. Posso botar aqui o slide? Então vamos lá, junto. O que vocês colocaram aí? Quais são os 3 planos? No plano sagital, qual o eixo? Flexão e extensão. Não, o eixo. Lateral. Ó, não confunda o eixo com o movimento. Deixa eu ir lá que vai ser mais fácil de visualizar. Sagital. O plano é sagital. E qual que é o eixo? Lateral. Qual o movimento que a gente faz aqui? Flexão e extensão. Qual que é seu nome? É Gustavo. Gustavo. A gente falou de planos e eixos, tá, Gustavo? E agora, se você conseguir pegar alguma coisa na correção, nós falamos que o nosso corpo humano ele tem planos, eixos que permitem movimentos. Tá? Então, nós falamos que existem 3 planos e aí ele tem seus respectivos eixos, seus respectivos movimentos.
O primeiro plano que nós falamos, que é o que o pessoal está respondendo aí, é o sagital, né? Então a gente imagina aqui, o corpo humano aqui, olha lá, ele vai ser dividido no meio, e aí ele tem um eixo que atravessa lateral de um lado para o outro. E aí qual que é o movimento que ele faz? Flexão e extensão. Flexão e extensão. Ó, ele só faz isso e isso. Quando eu tento fazer uma abdução e uma adução, ele trava. Quando eu tento rodar, ele trava, ele não permite. A única coisa que ele permite é a flexão e extensão. Você trabalha na área, Gustavo? Ainda não. Não? Nunca teve contato com essa área? Não, mas eu tô sempre na academia, né? É, mas a prática. Então, quando você pega a sua ficha de treinamento lá, tem lá, faz flexão, faz extensão e tal. Então é isso que a gente está aprendendo aqui hoje, tá? Os planos e os eixos e o movimento que permite. Eu falei para os meninos que a flexão, a gente tem a diminuição do ângulo de movimento. E a extensão, a gente tem o aumento do ângulo de movimento. Tá? Só para você tentar acompanhar aqui, mas depois você pega ela direitinho. Então, ótimo. Então, na primeira aí nós temos, né, o plano sagital com o eixo lateral com movimento de flexão e extensão. Depois, qual que é o próximo plano? Coronal. Frontal ou coronal. E aí, qual que é o eixo? Antero-posterior. Então, a gente já tem o plano frontal, tá de frente, né? Ele entra de frente para lá, e qual o movimento que ele permite? Abdução e adução. Ele não permite flexão e extensão, ele trava, e ele não permite rotação, que ele trava. Então ele só permite abdução e adução. E o próximo é? Transverso. Qual que é o eixo? Superior e inferior. E qual o movimento? Rotação. Eixo não é longitudinal. Também. Mas é mais fácil de vocês entenderem. Nomenclatura você vai ver, igual aqui no frontal. Ele é frontal ou coronal, tá? Então as nomenclaturas você vai ver diferentes nos livros. Mas sempre dentro disso, tá? Então o eixo aí superior e inferior, ou pode ser longitudinal também. Mas o superior e inferior fica mais fácil de vocês entenderem, até para compreenderem, como eu falei. Não decorar, tentar entender o conteúdo e aprender para depois vocês aplicarem na prática. Tranquilo? O eixo que é superior e inferior. Isso, ó, o eixo é aqui, ó, ele passa, então o plano é onde está ali, ó, o plano, ele é transverso, é esse que corta aqui, ó. E aí o eixo, ele entra aqui, ó, superior e inferior. E aí esse eixo é como se eu fosse um pino aqui na cabeça, né? E o único movimento que ele vai me permitir é esse aqui, porque o pino vai travar eu ir para trás e ir para frente. Imagina que tem realmente o pino ele trava, aqui não, que a gente consegue movimentar, mas se ele tivesse aqui, ele estaria travando meu movimento. Que é a mesma coisa que eu peguei a folha aqui para os meninos como exemplo. Então ele aqui, ó, não passa da caneta, o pino tá aqui. Ele não passa da caneta aqui para abrir, para abdução e produção, ele trava, mas rodar ele roda. Então ele só permite a rotação. Fica mais fácil de entender. Beleza? Qual que é a próxima questão aí? Dá exemplo do exercício. O exemplo, né? O que vocês colocaram como exemplo? Vamos primeiro lá no sagital. O que vocês colocaram um exemplo aí de movimento? Rosca direta. Cadeira extensora e banco flexor. Cadeira extensora e banco flexor. Sim. Alguém mais? Colocou algum diferente? Elevação frontal de ombro. Elevação de ombro lateral. Aí já é abdução. Tá? O que mais? Tríceps também. Tríceps. Sim. Faz a extensão. Ótimo. Então, todo exercício que você trabalhar flexão e extensão, você consegue trabalhar aqui no plano sagital, tá? Porque ele permite a flexão e extensão. Se for a cadeira extensora, você está fazendo uma extensão de joelho. Ó, eu tenho aqui o ângulo do meu joelho, né? Ó, tá aqui, eu começo a cadeira extensora aqui, não é? Então eu faço isso aqui, ó, não é? O que eu tô fazendo com esse ângulo? Diminuindo ou aumentando? Aumentando. Então, toda vez que eu tenho o aumento, é uma extensão. Toda vez que eu tenho a diminuição do ângulo, é uma flexão. Quando eu faço uma flexão de joelho, ó, estou diminuindo o ângulo aqui da minha articulação do joelho. Flexão de joelho. Isso, ó, flexão de joelho. Aqui a gente está observando a articulação do joelho. Foi o que eu falei com os meninos. Toda vez a gente tem que pegar um ponto de referência. Porque senão fica muito vago. Então, o que eu estou observando? Ah, beleza, é o joelho, então vamos lá. Então, na hora de fazer uma flexão de joelho, o ângulo está diminuindo. Se eu começo daqui e faço isso, eu estou fazendo o que com o joelho?
Estendendo, uma extensão. Aí eu tô aumentando esse ângulo. Beleza, Gustavo? Extensão sempre quando volta para uma posição... Sempre quando aumenta o ângulo. Por exemplo, olha aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender. Quando eu faço esse movimento aqui, o que eu tô fazendo? Olha aí, que interessante. O que eu tô fazendo isso aqui? O que mais? O que eu tô fazendo com o cotovelo? Tá vendo que não, se a gente não tiver um ponto de referência é confuso? Então, num único movimento eu tô fazendo flexão e extensão. Mas flexão e extensão do mesmo articulação? Impossível. Tô fazendo uma extensão de ombro e uma flexão de cotovelo. Porque olha aqui, esse ângulo do cotovelo diminuiu. Agora, se eu fizesse isso aqui, extensão de ombro e cotovelo. Mas eu não consigo fazer extensão e flexão de cotovelo, de ombro ao mesmo tempo. Mas eu consigo fazer extensão de ombro e flexão de cotovelo. Clareou? Deu? Então não necessariamente a gente volta à posição inicial. A gente sempre tem que relacionar com aumento ou diminuição de ângulo de movimento. Tá? No próximo aí, plano frontal. O que vocês colocaram aí como exemplo? Abdução e adução de quadril. Hã? Abdução e adução de quadril, né? Abdução e adução de quadril. O que mais? Abdução de ombro. Abdução de ombro. Elevação lateral de ombro. Elevação lateral de ombro. O que mais? Abdução de ombro. Mas conseguiram, deu pra pegar, né? Então todo exercício que você fizer, abdução e adução. Beleza? Qualquer exercício que você realizar, abdução de quadril. Adução, aí eu começo de lá, adução de quadril. Todos estão no plano frontal ou coronal. Tá? E no plano transverso, o que vocês colocaram aí? Rotação de tronco. Abdominal. Rotação de tronco, o que mais? Aquele abdominal Infra e supra. infra. Esse abdominal que O infra já é o quê? Flexão de quadril. Aí ele já entra lá no sagital. É porque no caso, quando você deita, então todo o plano muda com você, né? Muda com você. Eu coloquei o Não, mas quando se estende ela toda aqui, não sai não? Mas aí não é a rotação. É uma extensão. Ó, você faz uma flexão e uma extensão. Mas você não faz rotação. Agora, tem aquele abdominal de rotação, de quadril, mas é rotação de quadril. Rotação de Né? Então, por exemplo, pegou lá na barra e tá lá, girando. Reloginho, né? O reloginho é uma rotação de quadril, é? O reloginho abdominal, não sei se vocês falam. Eu não sei, a nomenclatura muda muito. Mas então, toda vez que tiver a rotação, é no plano transverso. Não, rotação de pescoço, né? Então, próxima questão aí. Foi o quê? As 4 Alterações congênitas? O que vocês colocaram aí? Variação anatômica, normal, anormalidade. Normal, anormal. Anomalia e variações anatômicas. Então vamos lá. O que vocês colocaram aí? Não vou pular, senão vocês vão onde? Normal. O que vocês colocaram como normal aí? Definição de normal. É o padrão. É o padrão. Normal não sai padrão. Que vai ser normal está na maior parte das pessoas. Isso. Então, Gustavo, nós falamos que nós temos aí 4 alterações congênitas, tá? Então nós temos aí o normal, que é o que eles estão falando aí, que é o quê? É aquele padrão que mais se repete. O que é normal? A gente ter 2 olhos, ter um nariz, 2 orelhas, uma boca, correto? Então isso é normal, tá? Anatomicamente falando. Qual que é o próximo? Variações anatômicas. Variações anatômicas. O que é a variação anatômica? É aquela que não causa prejuízo para ninguém, varia de indivíduo para indivíduo. Isso. Tem uma diferença, mas não causa nenhum prejuízo. Estatura, Estômago maior, menor. Tem um estômago maior, menor, a pessoa mais alta, a pessoa mais baixa, a pessoa ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, que são pessoas mais cheinhas, pessoas mais magrinhas. Isso não causa nenhum prejuízo à função. Claro que a obesidade causa muitas doenças, mas aí não é... Hã? Não,
Não, mas aí já entrou outros aspectos, né? Aí já entra nutrição, atividade física, mas falando da obesidade, ela entra nesse caso? aqui na variação sim, porque se dependendo, tem pessoas que estão, por exemplo, de sobrepeso e que ainda não desenvolveram nenhuma patologia. Mas se continuar com maus hábitos, vai desenvolver. A gente sabe que isso é cientificamente comprovado. Mas aí a gente não pode generalizar. A gente nessa entra como uma variação anatômica, tá? Que é a mesma coisa. Eu tô 13 quilos, na pandemia eu engordei 13 quilos. Eu era 13 quilos menos que isso aqui há 8 meses atrás. Então, assim, é óbvio que vem outras coisas consequências, sim, crise de ansiedade, mas não tive prejuízo de função. Continuo andando, continuo comendo, continuo saudável, entre aspas, né? Ainda não acarretou nenhum tipo de patologia, então a gente não pode generalizar, tá? Mas então, deu pra compreender, Gustavo? Eu posso colocar a variação anatômica só como anormal? Não, anomalia já é outra coisa, tá? A variação anatômica é aquele padrão que não se repete, que não tem prejuízo à função, tá? E aí o próximo é o quê? Anomalia. Anomalia é o quê? Diferente do normal, ao contrário. Pessoa que não causa prejuízo. Não, ela causa prejuízo, mas não é compatível. Mas é compatível com a vida. Então a anomalia ela já tem, né? Já causa um prejuízo, por exemplo, as pessoas têm 6 dedos nas mãos. Causa um prejuízo. Às vezes ela tem uma dificuldade, mas isso não impossibilita ela de viver, não é incompatível à vida. Beleza? Aí é a anomalia. Chamar de variação anatômica ou anormal é a mesma coisa? Não. Anomalia é uma coisa. Não, anormal está relacionado com a anomalia. Ah, tá. Tá? Então a variação anatômica ela é diferente da anomalia. Falei errado. Então a anomalia, por exemplo, aí seria algum prejuízo. Alguma variação que te dá prejuízo. Porque a variação anatômica é diferente, só que não tem prejuízo. Que é o que a gente falou, a pessoa ser alta ou ser baixa não tem prejuízo. A função, a gente está falando de função, tá? Agora, quando você tem alguma diferença que causa algum prejuízo, aí sim, por exemplo, eu esqueci o nome da patologia, que tem negócio do céu da boca. Eu esqueci o nome. Dá mais lá. Acho que é fenda palática, uma coisa assim. Ela tem um prejuízo, a pessoa tem dificuldade de falar, tem dificuldade de comer. Tem uma outra também que eu não sei o nome da patologia, mas que você já viram, a pessoa tem dificuldade de falar, que é bem enrugadinho assim. A pessoa já tem uma dificuldade maior de falar, então causa prejuízo? Causa. Se causou prejuízo e não é incompatível à vida, anomalia. Tá? Agora, se tem uma diferença, mas que não tem prejuízo, é o quê? Variação anatômica. E aí a gente tem um último aspecto, que é o quê? Monstruosidade. A monstruosidade, qual que é a diferença? Conta pro Gustavo, gente. Torna a pessoa incompatível à vida, Gustavo. E aí nós temos um exemplo de a pessoa que nasce sem a formação do encéfalo. O bebê ele nasceu sem a formação do encéfalo, torna ele incompatível à vida. E aí já entra então como monstruosidade. Deu para pegar? Então nós temos o normal, as variações anatômicas, a anomalia e a monstruosidade. O normal, o padrão que mais se repete. A variação anatômica. Não prejudica a função do indivíduo. Anomalia traz prejuízo, mas é compatível à vida. E a monstruosidade traz prejuízo e é incompatível à vida. Aí, ó, tô feliz, viu? Isso aí. Entendeu, Gustavo? Só uma pergunta. Anomalias. Se a pessoa tem, por exemplo, a parte ela não vai conseguir fazer. Tem prejuízo à função, né? Seria anomalia. Anomalia. Se tem prejuízo à função, é anomalia. Se não causa prejuízo à função, aí é variação anatômica. Tá? Se não tem prejuízo, mas, por exemplo, quando a pessoa amputa, óbvio que ela vai ter um prejuízo na função. Eu tive que amputar minha mão. É um prejuízo, né? Mas ela vai morrer?
Não necessariamente, né? A gente tem várias, né, outras coisas, implantes. Então, assim, a pessoa vai se manter viva. Então, a gente não pode colocar como monstruosidade, só como variação anatômica. É variação anatômica? Não, anomalia. Ah, tá esperto, né? Os outros ficaram caladinhos, né? Tô vendo. Gustavo tá safo já. Deixa pro Gustavo. Aí, Gustavo, agora jogará a bomba pra você, pro Gustavo. Ele tirou 10 na outra matéria. Qual foi a última questão aí? A diferença de Anatomia e fisiologia, a diferença. Qual que é? Anatomia das partes do corpo, Fisiologia interna e externa Ah, e as funções. Como funciona? e as estruturas, e a fisiologia, o As funções. Como funcionamento. Então, na anatomia, né, nós falamos lá, a gente divide o corpo em partes para estudar as estruturas em si. Então, a gente vai aprender o que são os ossos, o que são os músculos, o que são as articulações, o que é o sistema nervoso, mas a fisiologia, ela entra com o funcionamento disso. Tá? Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês aprendam realmente as estruturas. Então, hoje, agora, na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar o quê? De sistema esquelético. E aí nós vamos aprender as estruturas. Quais que são os ossos que compõem o nosso braço, quais são os ossos que compõem o nosso antebraço, as nossas mãos, os membros inferiores. A gente vai falar hoje sobre a função desses ossos? Não, não é o momento. E aí já entra na fisiologia, tá? Anatomia, estudo das partes das estruturas anatômicas. Nós vamos dar início aqui agora, pessoal, no sistema esquelético. Então, nós falamos aí no primeiro momento, né, vocês aprenderem sobre os conceitos, a gente já está um pouquinho engajado aí na disciplina de anatomia, sobre as definições, e agora nós vamos entrar nos sistemas. A gente tem vários sistemas aí dentro da anatomia, alguns que nós não vamos focar agora, né, nós vamos estudar principalmente aqueles que a gente vai estar atuando e a gente precisa muito. Como eu falei para vocês, o sistema esquelético, muscular, articular, aí eu vou trabalhar também o sistema neural com vocês, tá? Então, primeiramente, quando a gente fala no sistema esquelético, automaticamente a gente lembra disso aqui. O que é isso aqui? Esqueleto. O que vocês me falam de esqueleto? Vocês olhando para essa imagem aqui, o que vocês acham aqui do esqueleto? Mas é feio demais. Além do aspecto feio, né, assim, mas vamos falar agora cientificamente falando aqui. Quando vocês olham aqui, o esqueleto, ele é um órgão, ele é o quê? É algo morto, sem vida, tá ali? A base, Estrutura. Sustentação. A quantidade de ossos que a gente tem no corpo, tem osso no corpo todo. Ah, mas vocês acham que é um órgão vivo, morto? O que vocês acham aí? Vivo? Por quê? Tem tecido, tem... Tem camada. Fugiu. É a parte esquelética, é formar toda a estrutura que a gente tem por fora e dentro dela. Ele precisa de nutrientes, precisa de vitamina para poder se manter, então ele está vivo. Então é isso aí. Então, na verdade, automaticamente, assim, quando a gente, na verdade, vê um esqueleto, a gente, às vezes, né, quem não tem conhecimento já pensa, ah, não, quando você morre só fica esqueleto ali, algo morto, né? Tipo, não tem vida. E é justamente o contrário. O esqueleto é um órgão vivo, tá? Então a definição aí é um tecido vivo, né? A gente vai estudar como são formados esses ossos. A gente vai ver que o osso ele é composto de duas estruturas diferentes, uma estrutura mais rígida e uma estrutura mais esponjosa. Nós vamos falar sobre essa definição. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é realmente a questão do esqueleto ser um órgão vivo. Então ele realmente ele tem vida. A gente tem ali dentro dele nutrientes, a gente tem minerais, a gente tem vitaminas, a gente tem tudo ali incluído dentro dos nossos ossos. Além disso, ele tem grande importância, né? Ele atua com várias funções aí dentro do nosso corpo. Então nós vamos falar aí algumas dessas principais funções do esqueleto aí no nosso corpo humano, tá? Dentre as principais funções aí, nós temos aí a primeira função do nosso corpo, do esqueleto do nosso corpo, que é isso aqui, ó. Proteção. Proteção das estruturas vitais. Quando a gente fala aí que o esqueleto ele atua como proteção das estruturas vitais, o que vocês imaginam? Por exemplo, o crânio que protege o cérebro, que segura, que mantém os lugares, estabiliza. Excelente! Então nós temos aí, nós vamos falar que a gente tem aí o eixo axial e o eixo apendicular, tá? Que são as divisões, na verdade,
do esqueleto, mas a principal função é a proteção das estruturas vitais. Então ele falou ali, ó, nós temos os ossos do crânio que vão fazer a proteção aqui do nosso encéfalo, né? E aí a gente vai ver lá no sistema neural que o encéfalo ele é subdividido em cérebro, cerebelo, tronco cerebral, mas não é o momento. O momento é a gente entender a função do esqueleto, dos ossos. Então, enquanto eu tenho o crânio protegendo aqui o meu encéfalo, eu tenho aqui a minha caixa torácica protegendo aqui o quê? Coração, pulmão, né? Eu tenho a minha coluna vertebral protegendo isso aqui, ó. O que é isso aqui? Medula óssea. Ela é responsável pela produção de células sanguíneas. A medula óssea é responsável pela produção de células sanguíneas. Então imagine a importância da nossa medula óssea. E aonde que fica a medula óssea? Dentro da nossa... Da nossa quê? Coluna. Coluna vertebral. Porque a gente vai ver que ela vai ser subdividida. Tá? Em cervical, torácica, lombar. Mas então a gente fala, no geral, a gente fala coluna vertebral. Então, além da proteção das estruturas vitais, o esqueleto ele age com essa função de alojamento da medula óssea. E a medula óssea ela é responsável pela produção das células sanguíneas do nosso corpo. Tá? Então, é a segunda função importantíssima do nosso esqueleto. Terceira função, base mecânica para o movimento. Então, nós vamos ver que o esqueleto, juntamente, né, com os músculos e as articulações, é eles que nos ajudam, que nos fazem promover os movimentos. Então, sem os ossos, a gente não movimenta. Então, a gente tem o músculo, né, que ele é fixado ali através dos tendões, nos nossos ossos, e através de alavancas permitem que a gente o quê? Realize o quê? Os movimentos. Então, a gente chama de sistema locomotor, né, que aí entra o sistema esquelético, o sistema muscular e o sistema articular. Então, o nosso sistema locomotor é formado por esses três sistemas. Então, o esqueleto tem essa importante função aqui na movimentação do nosso corpo. Então, o músculo ele vai ser ali, ele vai estar ali através do tendão ligado aos nossos ossos, permitindo esses movimentos de alavancas para que a gente tenha esse processo aí de locomoção. E por último aqui, armazenamento de íons. Então, né, quando a gente fala aí dos minerais, que nós falamos aí no início que o osso ele é um órgão vivo, é ele que faz o armazenamento de minerais, principalmente eu vou ressaltar aqui o cálcio. Então, os ossos, eles servem como armazenamento de cálcio. E qual que é a importância do cálcio no nosso organismo? Proteger os ossos, né? Fortalecimento dos ossos, da cara dentária. Além de tudo isso aí, tem uma importância fundamental e vital, que é o processo de contração muscular. Para que exista contração, eu preciso de cálcio. Nós vamos ver lá no sistema muscular que o nosso coração ele é o quê? Um músculo. Então nós temos ali o miocárdio, né? No nosso coração ele é um músculo. Se ele é um músculo, ele precisa contrair, correto? O coração então ele contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Se ele é um músculo, e eu acabei de falar com vocês que a gente precisa do cálcio para contrair, automaticamente a gente vai precisar do cálcio para acontecer o quê? No coração? A contração, correto? Então o que acontece? Se faltou cálcio no sangue, onde que o coração vai recorrer? Aos ossos. Porque os ossos eles fazem esse armazenamento. Então conseguiram perceber a importância do esqueleto pra gente? Então ele armazena cálcio, e na falta de cálcio no sangue, o coração recorre aos ossos. Por quê? Porque se faltar cálcio e a gente não conseguir realizar esse processo de contração, a gente vai vir a óbito. Porque o coração ele é um músculo, ele precisa de contrair. E no processo de contração a gente precisa do cálcio. Então olha a importância aí pra gente do esqueleto. Justamente. E aí vem várias doenças, né? Osteoporose, a gente vai falar um pouquinho de patologias quando a gente vai falar do sistema nervoso, tá? Mas só para vocês entenderem então a importância do esqueleto no nosso corpo. Tranquilo? Muito mais que só a base. Então as 4 principais funções aí do esqueleto. Vamos lá. Primeira. Proteção. Segunda. Alojamento. Alojamento de quê? Da medula óssea. Terceiro. Base de desenvolvimento. Quarta. Armazenamento de íons. Armazenamento de íons, principalmente de cálcio.
Ótimo. Então, essas quatro principais funções aí do nosso esqueleto. E aí nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a divisão desse esqueleto, tá? Então, como eu falei para vocês lá no início da nossa aula, nós temos aí, na fase adulta, aproximadamente 206 ossos no nosso corpo. Enquanto o bebê, ele nasce com aproximadamente 305 ossos no corpo. Olha, professora, mas o que acontece? Eu estava falando com os meninos ali. Tem o processo de ossificação. Então, o bebê, por exemplo, às vezes ele vai precisar ali no decorrer do desenvolvimento, do crescimento, ele vai pegar 5, 6 ossos que ossificam para formar um único osso. Tá? Então, é por isso que o bebê ele tem mais ossos e no decorrer, né, os anos vão se passando, ele vai se desenvolvendo, esses ossos vão passar por um processo de ossificação, né, formando com essa junção, essa fusão aí, formando novos ossos. Então é por isso que a gente tem essa diferença aí da quantidade de ossos. Quando a gente fala da divisão do esqueleto, nós vamos considerar aí o crânio com 28 ossos. Então nós temos 28 ossos formando o crânio. Nós vamos ter um osso aí que não possui uma articulação, que ele está entre a mandíbula e a laringe, que é o hioide. Eu vou tentar, já vou programar com o Hélito a internet aqui na próxima aula, tá? Mesmo que a gente vai falar de sistema muscular, eu volto um pouquinho na prática aqui do esqueleto, porque eu acho que vai ficar mais fácil vocês visualizando do que só falando. E como eu falei com vocês, a teoria e a prática ali junto, ela flui muito melhor. Então a gente vai ver que a gente tem esse ocioide. Nós vamos ter 26 ossos formando a nossa coluna vertebral. A gente vai falar sobre eles aqui também, sobre as subdivisões dele. Temos 24 costelas. Então nós temos aí 12 pares de costelas, nós vamos falar também. Um ossinho externo, que é esse osso aqui, ó. Se vocês pegarem, vocês vão sentir. Pega aí, sentiu o externo aí? Esse osso que divide aqui. 64 ossos nos membros superiores e 62 ossos nos membros inferiores. Então, essa aqui é a divisão do nosso esqueleto humano. Beleza? Já falei aqui pra vocês, né, que o osso, que o adulto tem aproximadamente 206 ossos. E a gente vai falar agora sobre essa divisão aqui, ó. O esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O que é isso, professora? Para ficar mais fácil, nós falamos que a anatomia é a divisão em partes, não é? Então, para ficar mais fácil, o esqueleto foi dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. O que é o esqueleto axial? Não se preocupem em escrever, depois eu mando vocês lá. Preocupem só em entender. O que é o esqueleto axial? Axis está relacionado com eixo. Axis está relacionado com eixo. Então, se o esqueleto é axial, são os ossos que formam o eixo do nosso corpo. Quais são os ossos que formam o eixo do nosso corpo? O crânio, os ossos do crânio. Os ossos de quê? Da coluna. E os ossos do tronco. E eu falei com vocês que o tronco ele é formado, né, pela caixa torácica. Então a gente vai ter aqui na nossa caixa torácica o quê? As costelas. Então, o eixo, o esqueleto axial, ele vai ser formado aí pelos ossos do crânio, né? Que entra aí também na coluna vertebral, nós vamos estudar aqui entre os ossos do pescoço. Então, por isso que a gente simplifica. Ossos do crânio, da coluna e da caixa torácica. Por quê? Porque na coluna vai entrar aqui o pescoço, que são as vértebras cervicais, as vértebras e os sacros. Na caixa torácica aqui a gente vai falar sobre as costelas e sobre o externo, que eu falei pra vocês, e o crânio. Então a gente pode resumir nessas três subdivisões. O nosso eixo axial ele é formado pelos ossos do crânio, pelos ossos da coluna vertebral e pelos ossos da nossa caixa torácica. Beleza? E aí, o que sobrou então? O que sobrou é o nosso esqueleto apendicular, que são os nossos membros superiores, os nossos membros inferiores e seus respectivos símbolos. O que é isso, professora? Símbolos são as cinturas que nós temos no nosso corpo. Então a gente tem a cintura escapular e a cintura pélvica. Na cintura escapular, nós vamos ver que ela é formada aí pela escápula e pela clavícula. E nossa cintura pélvica é formada aí pelos nossos ossos do quadril. Então aí, fechou. Se nós temos aí axial, crânio, coluna, caixa torácica. E aí nós temos no apendicular membro superior, membro inferior e seus símbolos, que são a cintura escapular e a cintura pélvica. Tranquilo?
Vai ficar melhor, vai ficar melhor. Então, assim, a primeira coisa, a primeira divisão que a gente faz pra conseguir entender melhor. Porque imagina a gente estudar esse tanto de osso. Nós não vamos aprofundar nos ossículos. Então, a gente não vai hoje aqui falar sobre os ossículos que tem no pé, os ossículos que tem na mão. Não, a gente vai aprender quais são os principais ossos que a gente precisa saber. Na prática, a gente tem que saber os principais ossos, tá? Da cintura escapular são quais? A escápula e clavícula. Nós vamos falar delas separado também, mas só para vocês entenderem. Antes da gente falar separadamente de cada um desses ossos, nós vamos falar aí da composição desses ossos. Então, ó, existem dois tipos de osso, o osso compacto e o osso esponjoso. Tá? O osso compacto ou esponjoso. O esponjoso, ele é relacionado ali com o trabecular. Até na outra turma que eu estava dando aula, eu dei o exemplo lá daqueles chocolate soufflé, sabe? Dentro dele não é todo... Então o osso esponjoso é como se fosse aquele soufflé ali por dentro, tá? Que é onde o quê? Armazena. Então é ali que ele consegue armazenar os íons, armazenar os minerais. É ali que passa o quê? Sangue, né? Ali passa o sangue. Então, se ele precisa desse espaço para que isso aconteça. Então, nós temos esses dois tipos de ossos, tá? Os ossos, ele vai apresentar também aí uma parte compacta, que é uma parte mais rígida. Essa parte mais rígida, ela fornece sustentação para o corpo. E essa parte mais esponjosa, que tem essa importância que eu falei para vocês, de armazenamento, né? Até para armazenar os nutrientes, para manter o órgão vivo, para manter o esqueleto vivo. Então, a gente tem essa parte esponjosa, que é onde tem esse armazenamento desses íons. E aí, nós vamos falar um pouquinho dos ossos que compõem o esqueleto axial e um pouco dos ossos que compõem o esqueleto apendicular. Nós vamos começar pelo esqueleto axial, que são os esqueletos que compõem o que do corpo? Eixo do corpo. Então, o primeiro são os ossos do crânio. E aí, nós vamos ver que eles são divididos em ossos faciais, tá? E nos ossos faciais, nós vamos ter aqui o quê? Nos ossos faciais, eles vão ser divididos em faciais e cranianos. Nós vamos falar aqui primeiro dos cranianos, depois eu falo dos faciais para vocês. Os ossos cranianos, eles vão ser divididos em 8. 2 parietais, 2 temporais, um occipital, um frontal, um esfenoide e um etmoide. Nossa, professora, tanta coisa. Mas quando a gente for ver na prática é bem tranquilo. Né? Eu coloquei uma imagem aqui, pelo menos para ilustrar, né? No software seria melhor. Mas a gente vai ver que o osso frontal, ele é um osso ímpar. Então é esse ossinho aqui, ó, da testa. Pega aí para vocês verem o osso frontal. Então nós temos o osso ímpar, o frontal. Logo depois nós vamos ter os ossos parietais, que já são um osso par. Então a gente vai ter parietal direito e parietal esquerdo. Então a gente vai ver depois nas articulações, que a gente tem articulações aqui no crânio. Então a gente vai ter uma articulação que vai dividir aqui o osso em parietal direito e parietal esquerdo. Então beleza, o osso frontal ímpar, nós só temos um frontal. O osso parietal par, nós temos parietal direito e parietal esquerdo. Tranquilo até aqui? Depois nós temos um osso occipital, que é logo embaixo aqui, ó. Ele é ímpar, então ele é um só também, não tem divisão, tá? Nós temos o esfenoide, o etmoide. O esfenoide, ele tá aqui, ó, na lateral aqui, ó, perto da nossa mandíbula e da nossa maxila. Aqui do lado nós vamos ter o osso temporal, que a gente fala aqui na têmpora. A gente tem até uma articulação aqui, temporomandibular, que é o que permite esse movimento aqui, ó. Articulação que permite esse movimento temporomandibular. Justamente ela recebe esse nome porque a gente tem esse osso temporal aqui. Então a gente é um osso par também. Então a gente vai ter o temporal direito e o temporal esquerdo. Beleza? Mas aqui, esse osso que você está falando, ele une. Eu vejo o pessoal falar que sai do lugar, ele é inteiriço. O único osso móvel do crânio é a mandíbula. É esse mesmo. O único osso móvel, tá? A gente vai ver isso no sistema articular. Então nós temos um único osso móvel que é a mandíbula.
no nosso crânio, né? E por isso que a gente tem essa articulação aqui temporomandibular. Ela que permite esse movimento, beleza? Mas aí lá no sistema articular a gente vai aprofundar mais nisso. Mas nós temos, então, esses são os ossos cranianos. E aí nós temos os ossos faciais, que são os ossos da nossa face. E aí nós vamos ter 2 maxilas, 2 zigomáticos, 2 nasais, 2 lacrimais, 2 conchas nasais, 2 palatinos, uma mandíbula, olha aqui, osso móvel do crânio. E ele é o único que movimenta, tá? Então isso é muito importante vocês terem isso aí em mente. E um vômer. Fica difícil da gente visualizar isso sem estar vendo um esqueleto ou sem estar vendo um software. Mas a gente vai falar hoje aqui na teoria e semana que vem eu mostro pra vocês junto com o muscular, tá? Na prática. Então a gente vai ter aí esses ossos. Aqui dá pra vocês verem alguns que são mais externos. Então a mandíbula, né, que é esse osso móvel. Nós temos aí a maxila, que é aqui. Então a maxila já é um osso par. Às vezes a gente acha que é só um osso aqui. Não, ele é dividido. Então a gente tem maxila direita e maxila esquerda. Beleza? O osso lacrimal, que tá aqui. O osso nasal, que é mais tranquilo de ver também. Já as conchas nasais, os palatinos são ossos mais internos. O vômer também são ossos mais internos dentro do crânio. Vai ficar difícil de vocês visualizarem aqui, mas a gente vê na prática. Beleza? Os externos são esses. A mandíbula, a maxila, que vocês conseguem ver aí. O osso nasal, que é mais tranquilo. Agora os outros são mais internos. Que é o osso lacrimal, que tá lá dentro. O vômer. Mas a gente consegue ver na semana que vem. Tranquilo até aqui, pessoal? Então os ossos do crânio, eles são divididos em 2. Os ossos cranianos e faciais. Tá? E aí então nós vamos para o segundo osso aí importante do nosso esqueleto axial, que são as costelas. Lembra que nós falamos lá na divisão do esqueleto que nós temos 24 ossos na costela? E aqui tá falando o quê? Que são 12, mais 12 pares, o que soma aí 24 ossos, correto? Então como que é a divisão da nossa costela? Ela é subdividida em 7 costelas que a gente chama elas de verdadeiras, 3 costelas que nós chamamos de falsas e 2 costelas que nós chamamos de flutuantes. Mas por que esse nome, professora? Então vamos tentar entender isso aqui, ó. Aqui é o nosso osso do externo, que eu falei pra vocês, correto? Aqui são as costelas. Cada um aqui é uma costela, ó. Então nós temos 12 pares de costela, totalizando 24. Vocês conseguem perceber que aqui embaixo nós temos 2 soltas? Ó. Tem 2 soltas? Que são as 2 flutuantes. E nós temos essas 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Que são o quê? Falsas. Por que elas são falsas? Olha nessa imagem aqui, o que vocês acham? Por que uma chama verdadeira, outra chama falsa, outra chama flutuante? Porque a falsa não liga uma na outra, do outro lado? Uma possui cartilagem. Não chega na coluna as falsas, E a elas outra puxam de outra costela, parece. Ah, ela não possui ligação com a cartilagem. Estão no caminho certinho. É isso mesmo, olha aqui, ó. O que acontece? Tá vendo aqui esse cinzazinho aqui? É uma cartilagem que tá ligando o quê? A costela a qual osso? Ao externo, correto? Olha o que acontece. Todos os ossos da costela, eles saem lá da coluna e ligam aqui no externo, tá vendo? Então a primeira, beleza, saiu sozinha, tem uma cartilagem e liga ao externo. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até a 7ª isso não acontece? Ela não liga direto lá? Quando chega aqui na 8ª, o que acontece? Ela tem ligação direta com o externo? Não. Elas se ligam entre si. Então elas interligam entre si, uma na outra, para aí sim elas conseguirem ter essa ligação lá no externo. Por isso que elas têm esse nome de falsas. Tá? Porque elas não têm ligação direta com o externo. Elas precisam se interligar entre elas através da cartilagem para que elas consigam ligar o externo. E as 2 últimas que são flutuantes é justamente por quê? Porque elas só ligam na coluna. Elas não têm ligação com o externo. Olha lá, elas estão soltas. Não tem uma cartilagem ligando elas ao externo. Então é por isso que elas recebem o nome de flutuantes. Deu para entender? Todo mundo? Tranquilinho aí?
Sim. Mas as falsas, elas se ligam em alguma verdadeira ou não? É direto no externo? Não, elas ligam aqui, ó, na cartilagem da última aqui, da sétima, para ligar o externo, tá? Então elas se ligam numa verdadeira, então. Sim, se ligam numa verdadeira. Então elas ligam uma na outra e ligam na cartilagem da sétima para ligar o externo. Beleza? E as duas últimas não tem ligação com o externo. Elas ficam soltas, flutuando literalmente. Só tem ligação na coluna. Alguma dúvida sobre a coluna? Pelas duas listas diria que as duas falsas, elas aspas. 3 falsas. As 3 falsas. Vamos colocar aspas, ela não serviria então, tipo assim, pra nada? Serve. Na verdade, sim, ela tem. Que tira ela. Não, tem. É o que a gente falou, não é algo que vai deixar, por exemplo, você não vai morrer por causa disso. Mas ela tem a função, senão ela não existiria. Ela ajuda no processo de sustentação. Mas quando a pessoa tira para diminuir a cintura, é a falsa que tira? É flutuante. É flutuante? É. Ah, é? Flutuante. Tá? É aquela que fica solta. Beleza? E aí, a gente vai entender que a coluna, ela vai ser dividida aí. Então a gente já falou das costelas, agora vamos falar da coluna. A coluna, ela vai ser dividida aí em vértebras. O que são essas vértebras? Então são essas estruturas aqui, ó, tá vendo? Cada estrutura dessa aqui, ó, é uma vértebra. Cada ossinho desse aqui é uma vértebra. E aí a gente vai ver que ela tem algumas subdivisões. Nós vamos ter as vértebras cervicais, as vértebras torácicas e as vértebras lombares. Então nós falamos ossos do crânio, ossos das costelas e agora nós vamos falar da coluna vertebral pra gente fechar o esqueleto axial, que é o eixo do corpo, tá? Então vamos lá. Por que elas recebem esse nome? Por que vocês acham que recebem esses nomes? Justamente por causa da posição que elas ocupam. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui 7 vértebras cervicais. Então ela vai chamar C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Beleza? Por que tem esse nome? Por causa da região. Ela está aqui na região cervical. As torácicas, nós temos 12 vértebras torácicas. T1, T2 até T12. Justamente por causa da região que ela se localiza. Depois nós vamos ter 5 vértebras lombares. Então a gente tem L1, L2, L3 até L5. E para completar a nossa coluna vertebral, nós temos 2 ossos. O sacro, que ele parece, é como se fosse um triângulozinho mesmo, esse osso. E o último aqui é um osso pequenininho que a gente tem, que é o cóccix, né? Às vezes bate, nossa, bati aqui o ossinho do cóccix, que dói muito. Então é o último ossinho aqui da nossa coluna vertebral. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Então nós temos quantas vértebras? Total? Total. Sou muito matemática, peraí. 24. 12 pares. 12 pares. Não, 12 pares é lá na costela. E aqui nas vértebras? 24. 26. 26 ossos na vértebra. 26. 26. Eu acho que Não, 26 não. Vértebras. 24. 24 vértebras. Ó a pegadinha aí na prova, hein? O sacro e o cóccix não. O sacro e o cóccix são sacro e cóccix, não são vértebras. Tá? São ossos da coluna, mas não são vértebras. Então fiquem atentos a isso. Então nós temos aí as vértebras e nós temos, completando a nossa coluna vertebral, o sacro e o cóccix. Então são 24, são 26 ossos e 24 vértebras. 24 vértebras, um sacro e um cóccix. Tranquilo? Alguma dúvida sobre o eixo, o esqueleto axial? Não? Crânio? Costela? Coluna? Tranquilo? Quero ver daqui a pouco. Então, beleza. Então, já que nós estamos tranquilos no esqueleto axial, então nós já podemos partir para o esqueleto apendicular. E aí eu falei para vocês que o apendicular ele é formado aí pelos ossos dos membros superiores e inferiores e pelos seus respectivos símbolos, correto? Então nós vamos começar falando aí sobre os ossos dos membros superiores. Então esses são os principais ossos e vocês precisam conhecer.
Então vamos esquecer aqui agora primeiro o símbolo. Vamos começar falando sobre os membros mesmo. Então quando a gente fala braço, o que é o braço? Isso aí tudo é mais. O que é o braço? O que é o braço, gente? Esse aqui, ó. Isso aqui tudo? Agora nós vamos fazer isso. Agora vocês como treinadores vão falar tecnicamente. Braço, antebraço, mão. E aí nós vamos ver quais os ossos compõem o nosso membro superior. Quando vocês fazem isso aqui, vocês estão levantando o membro superior. Vocês não estão levantando o braço. Então nós temos no membro superior braço, antebraço e mão, correto? Então vamos lá, nós vamos estudar agora quais são os ossos que compõem aí o nosso membro superior. Então no nosso braço nós temos um único osso que é o húmero. Então esse osso que nós temos no braço é o húmero, tá? Então nós temos um osso ímpar no nosso braço. Depois nós vamos aqui para o antebraço e aí nós vamos ter dois ossos compondo aí o nosso antebraço, que é a una e o rádio. Professora, como que eu vou saber qual osso que é qual? A gente sempre usa um macetezinho, uma brincadeira aí. O rádio, aquele rádio antigo tinha antena, correto? Né? Então os professores sempre gostam de dar esse exemplo porque facilita o entendimento. Então, imagine que o polegar aqui é o rádio, é a antena do nosso rádio. Então, se aqui é a antena do nosso rádio, então eu vou ter o osso do rádio e o osso da una. Então, nós já sabemos aí o osso que compõe o nosso braço, que é o húmero, e já sabemos do antebraço, que é o rádio e a una. Excelente. E aí nós vamos para os ossos das mãos. Né? Como eu falei com vocês, nós não vamos falar dos ossículos menores, mas a gente precisa saber da subdivisão. Na mão nós vamos ter os ossos do carpo, tá? Tá aqui, ó. Os ossos dos metacarpos, que são esses ossos que nós temos aqui. E os ossos das falanges, que são os ossos dos dedos. Lembrando que nos dedos nós vamos ter falange proximal. O que é proximal? Que está próximo, que está mais próximo da linha mediana. A falange medial, que está no meio. Desconsidera a unha da professora, tá, gente? Ansiedade. Nossa, tinha que ter feito a unha para dar aula. E a falange distal, tá? Já era. Próxima aula, tá? Primeira impressão que fica. Ainda bem que a impressão aqui tem que ser de conhecimento, né, gente? Essa unha. Distal, tá? Então, voltando aí, nós temos aí nas falanges proximal, medial e distal. Distal que está mais distante, tá? Então, naqueles termos que eu ensinei para vocês lá no início, nós temos esses termos também que são utilizados, proximal, medial e distal, tá? Então, proximal sempre que está mais próximo da linha do corpo, medial, o próprio nome já fala, né, que está aí no meio, e distal é o que está mais afastado da linha do corpo. Beleza? Então, e aí nós finalizamos aí, então, os ossos do nosso membro superior. Lembrando que eu falei para vocês que o esqueleto apendicular, além dos ossos do membro superior, ele também tem os ossos do... seus respectivos o quê? Cíngulos. E aí no membro superior nós temos aqui o cíngulo, que é a cintura escapular. E a cintura escapular, como eu falei para vocês, ela é formada aí do osso da clavícula, que é esse ossinho aqui, e o osso da escápula, né? Que nós temos aqui atrás. O povo brinca aí, uma pazinha, né? Que tem um formato de uma pazinha. Então, a gente não vai usar mais esses nomes, a gente vai usar os nomes reais, né? Nós somos profissionais da área da saúde, a gente tem que ter esse conhecimento aqui. Por isso que eu falei para vocês a importância da disciplina da anatomia. Então, vocês vão precisar disso aqui agora para a vida. Quando vocês forem estudar as outras disciplinas, se não souber o básico aqui, se não souber aqueles conceitos que nós vimos lá no primeiro momento da aula, só dificulta mais. Então, é uma continuidade. Beleza? Alguma dúvida sobre os membros superiores? Agora que tá fresco, Vamos revisar então, vamos lá. Osso do braço. Do antebraço. Na mão nós temos? E falange. Nas falanges nós temos a proximal e distal.
E na cintura escapular nós temos Clavícula, clavícula e escápula. Então vocês estão 70 na prova. Beleza, agora coloquei algumas imagens aqui separadas dos ossos, só para vocês verem mesmo, tá vendo? O húmero, a una, a escápula, o rádio, a mão aí, as falanges, ó, distal, medial e proximal. Aqui nós temos o carpo, os metacarpos e as falanges aí, ó, falange proximal, falange medial e a falange distal. Metatarso aqui. O dedão ele só tem duas. Que é proximal e distal? Distal. Beleza? E aí nós vamos então agora para os ossos dos membros inferiores. Então, antes da gente falar do símbolo do membro inferior, né, que é a cintura pélvica, aí nós vamos falar dos ossos do nosso membro inferior. Então, na coxa, nós temos um único osso também, aqui na coxa, que é o fêmur. Tá? Então, é o maior osso que nós temos aí no nosso esqueleto, que é o fêmur. Então, o osso... a perna, isso aqui é perna? Não, isso é coxa. Tá? Então, na coxa, nós temos aí o osso do fêmur. Na perna, assim como no antebraço, nós vamos ter dois ossos. E aí nós temos aqui na perna a tíbia e a fíbula. Outra coisa fácil, assim, que ajuda vocês lembrarem aí, fíbula relaciona sempre com fino e fora. Aí vocês vão lembrar que a fíbula está pro lado de fora da perna. Então a gente tem a tíbia que está mais medial e a fíbula que está mais lateral. Sempre usando esses termos, tá, pessoal? Para identificar posição anatômica, medial, lateral, anterior, posterior, superior, inferior. Tranquilo? Então a tíbia está mais medial. E a fíbula está mais lateral. Ótimo. Então nós temos aí o fêmur na coxa e na perna, tíbia e fíbula. Mas nós temos um outro ossinho aqui, ó. Entre a coxa e a perna, aqui no meio, ó. Qual que é esse ossinho aqui do joelho? Patela. Tá? Então nós temos esse ossinho aqui, que ele é considerado sesamoide, nós vamos falar também dele. É o osso da patela. Tá? Hã? Osso enregaçado. Então nós temos aqui a patela, tá? E assim como na mão nós temos carpo, metacarpo e falange, nos pés nós vamos ter tarso, metatarsos e falanges, tá? Só vai ser o contrário, em vez de ser carpo vai ser tarso, em vez de ser metacarpo vai ser metatarso e as falanges são dedos, são iguais. A mesma coisa acontece no dedão do pé, nós vamos ter só duas falanges, proximal e distal. O restante nós temos proximal, medial e distal. Tranquilo? Sim ou não? Não. Não? Então vamos voltar aí. Então vamos voltar, se não tá tranquilo. Osso da coxa. Fêmur. Osso da perna. Tíbia é qual? Medial. Fíbula? Lateral. No joelho nós temos qual? Patela. No pé nós temos o quê? Tarso, metatarso, falange. Excelente. Então nós já sabemos aí também. Pergunta de novo. Claro. Isso aqui vai ser até o final da disciplina, toda uma. Eu falei com o pessoal, então se vocês conseguirem providenciar com o pessoal a internet, para eles conseguirem ver, visualizar melhor, aí eu faço a ligação tanto do esquelético como muscular da próxima aula lá no sistema para eles verem também, se a gente conseguir pôr a internet aí. O computador, o menino falou que é só aparece solicitar antes, configura, aí fica bom para eles visualizarem, tá? Então, beleza. E agora, então, que nós falamos aí, nós vamos falar sobre a cintura pélvica. Correto? Então, eu falei pra vocês aí que faz parte também do esqueleto apendicular o nosso símbolo do membro inferior, que é a cintura pélvica. A cintura pélvica, ela vai ser formada pelo quadril. Quadril é só um osso? São quantos? 3. Nós temos quadril direito e quadril esquerdo. E o quadril ele é formado por 3 ossos.
Tá? Então nós temos, nós temos 2 quadril, quadril direito e esquerdo, e cada quadril ele é subdividido em 3 ossos. Então nós temos 3 ossos formando um quadril, tá? Então o quadril ele é formado aqui, ó, pelo isquio, pelo pubis e pelo ilho. Por isso quando a gente pega aqui, a gente fala a crista ilíaca. Então quando vocês forem fazer, não sei se é crista ilíaca, é justamente pelo nome aqui, ó, do osso do quadril, o ilho. Então quando a gente vai fazer uma avaliação física, por exemplo, a gente vai identificar os pontos anatômicos. Então a gente tem aqui a medida aqui de suprailíaca. Tudo está relacionado com os nomes. Então assim, quando você aprende isso aqui, tudo vai fazendo sentido. Ah, suprailíaca. Por que suprailíaca? Porque ela está aqui, é uma dobra cutânea, a gordura que a gente pega logo aqui, acima aqui do osso do ilho, no quadril. Então tudo faz sentido, não tem nada solto na anatomia, não tem nada solto na fisiologia, não tem nada solto no organismo. Tudo tem um sentido, né, que relaciona. Então são disciplinas que se relacionam, tá? Então o quadril ele vai ser subdividido aí em ilho, pubis e isquio. Tranquilo? Então são ossos do quadril que vai fazer parte aí da nossa cintura pélvica. Isquio, ilho e pubis. A gente tem pares, né? Em cada lado. Isso, são 2 quadris, direito e esquerdo, tá? Então olha aqui. Mas é errado falar que são pares? Não. Agora é errado se falar que são 6 ossos do quadril. São 2 quadril e cada quadril é subdividido são 6 ossos em 3 ossos. Quadris. Isso, tá? Mas senão a gente fala, quantos quadril você tem aí no corpo? 6. Uai, o que é isso? Uma anomalia aí, né? Anomalia. E aí eu coloquei as fotinhas aqui também pra gente ver, assim, também dos membros inferiores. Nós temos aí o fêmur, né? A tíbia, a fíbula. Taço, metatarso e as falanges. E aí, eu coloquei aqui pra vocês verem a classificação dos ossos. Os ossos, eles vão ser classificados, tá? Quanto às suas formas. Então, ó, nós vamos ter alguns ossos que vão ser chamados de ossos longos. Então, aqui eu coloquei o fêmur, mas de acordo com o que a gente estudou aí, qual o mais osso que vocês acham que pode ser longo? O húmero. O húmero. Não tem gente, não. Só comer unha mesmo. Que você come a unha. A tíbia né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre essas classificações aqui, só pra vocês saberem que tem, tá? São fêmur, húmero e tíbia. Hã? Pode perguntar. Longos, fêmur, húmero e tíbia. Tíbia, fíbula, todas essas. Daqui a pouco eu vou passar uma atividade pra vocês fazerem aí, tá? Mas só pra vocês saberem, nós temos aí os ossos longos, os ossos sesamoides, que eu falei pra vocês, a patela aí, ele é considerado um osso sesamoide. Ossos planos, ossos curtos, que são esses ossos menorzinhos aí, que eu falei pra vocês, que são subdivididos aí no pé, na mão. Né? Outro exemplo aqui de um osso plano. Então olha pra você ver, é a forma mesmo. Se você olhar, você tá vendo, ó. É um osso longo, é um osso mais plano. E aí a gente tem um osso irregular, né? E pneumático. O que são os ossos irregulares e pneumáticos? Geralmente é aqueles que possuem cavidade. Então a gente vai ver aí, por exemplo, o esfenólio, vou mostrar pra vocês, é um osso que tem no crânio, tá? Ele fica na parte mais interna. E por isso que a gente não conseguiu visualizar aqui hoje, ele tem essa cavidade. Ele parece até um morcego, assim, de verdade, assim, o osso tem uma estrutura de um morcego. E aí ele vai ter essa cavidade, então a gente pode considerar ele como esfenóide. Osso irregular, todas as vértebras, elas são chamadas aí de ossos irregulares. Por quê? Porque ele não é longo, ele não é curto, ele não é plano. Olha como que é uma vértebra. Ela é totalmente regular. Então ela recebe essa classificação. E as costelas recebem a classificação de alongadas, porque ela tem esse formato aqui, ó, de alongamento mesmo. Então a costela, cada costela ela tem esse formato. Então vocês viram que ela sai lá da coluna vertebral e liga aqui no externo. Então ela tem esse formato. Então só para vocês saberem que os ossos são classificados de acordo com as suas formas. Falamos. Atividade. Pessoal, então vamos corrigir aí. A primeira pergunta aí é sobre o sistema esquelético, né? O que vocês colocaram aí? Um órgão vivo. O órgão vivo.
Conjunto de ossos e cartilagens. Conjunto de ossos e cartilagens. O que mais? Só? É dividido em axial e apendicular. E já entra em outra, a gente fez outra pergunta, né? Sobre a divisão. Mas aí então, na verdade, a definição de esqueleto é isso mesmo, né? A gente tem que saber que ele é um órgão vivo, tá? Que ele é composto aí dos ossos e das cartilagens, né? E que ele realmente ele tem essa estrutura aí, ele é dividido entre rígido e esponjoso, acho que vocês não colocaram isso aí também, né? Ele é rígido e esponjoso. Ele tem uma estrutura mais rígida, que permite aí a sustentação, e é essa estrutura mais esponjosa, que é onde permite aí o armazenamento de minerais, onde passa aí, né, o sangue, ele está ali dentro dos nossos ossos também. Qual que é a próxima pergunta? Função, né? Quais são as funções aí? Eu coloquei 4 funções para vocês, não foram? Nós falamos delas? Quais são? Proteger as estruturas vitais, alojamento da medula óssea, base mecânica para o movimento, base mecânica para a locomoção, né? E o armazenamento de íons. Produção de células sanguíneas, tá certo? Produção de células sanguíneas. A medula óssea que é responsável pela produção das células sanguíneas, tá? O esqueleto, ele é responsável por armazenar, tá? Essa medula óssea. Então, não por produzir as células. Não por produzir as células. Não, ele armazena a medula óssea. Tá. Então, quando a gente fala aí da primeira proteção, nós falamos aí dos órgãos vitais, né? A gente deu o exemplo aí do crânio, que protege nosso encéfalo. E aí a gente vai falar sobre isso no sistema neural. Nós falamos aí da coluna, que além de armazenar a medula óssea, ele faz essa proteção também, né, da medula óssea. Falamos aí da caixa torácica, que agora vocês já sabem, né, que são as costelas, aí nós estudamos sobre elas. Elas fazem a proteção aí do coração, do pulmão, que são órgãos vitais pra gente. Questão da armazenação dos íons, nós falamos mais importante ainda, nós citamos o quê? Cálcio. O cálcio, né, que é responsável pelo processo de contração muscular, tá? Então a gente sabe aí que se o coração, ele é um músculo. O sódio também tem relação com isso. Sim, mas o cálcio mais. Na contração é o cálcio, tá? O sódio, na verdade, todos os minerais, eles participam ali, relativamente, né? Mas algumas funções uns desempenham mais. No caso da contração muscular, a gente vai ver a participação ativa do cálcio ali na contração. Tá? E aí a gente vai estudar também o mecanismo de contração muscular dentro do sistema muscular. Vou passar para vocês. Apesar de ser relacionado com a fisiologia, que é a função, não é a estrutura, mas a gente vai falar um pouquinho também, tá? Qual que é a próxima? Quais são as classificações de tipos de esqueleto de acordo com a apresentação, estrutura e posição? Então nós falamos que nós temos 2 tipos de esqueleto. Axial e apendicular. O axial é formado por quê? Cabeça, pescoço, coluna e tronco. Cabeça. E aí eu falei que vocês vamos esquecer. Costelas e colunas. Pra ficar mais fácil, vamos resumir nesses 3. Por quê? No pescoço, as vértebras fazem parte do pescoço. São as vértebras cervicais, nós ouvimos lá. Então, se a gente falar que o esqueleto axial ele é formado aí pelos ossos do crânio, da coluna e das costelas. Então tá ok. Por quê? O dos pescoços ele vai entrar na coluna. Essa crânio inverso? O quê? Que pede pra falar os 5. Os 5? As 5 classificações. É que essa perguntou quais que são, né? Que é o axial e o apendicular. E não pediu pra citar qual? Aí na 6 que pediu. Então nós já respondemos a 5 e a 6, né? Então, beleza. O axial, então, a gente tem, né, esses ossos que compõem o esqueleto axial. E o apendicular? Membros superiores e membros superiores. E seus símbolos. E seus símbolos. Não esqueçam dos símbolos, tá? E aí a gente tem o símbolo do membro superior, que é a cintura escapular, e o símbolo do membro inferior, que é a cintura pélvica. Excelente, tá? Então, e aí então a gente forma aí o nosso esqueleto apendicular. A próxima é o quê? Essa sim que é arregaçada. Qual a divisão do esqueleto? Facinho, olha lá, nós colocamos lá, ó, no início, uma das primeiras coisas que nós falamos, olha lá. Pois é, exatamente. Uma das primeiras.
A divisão é 28 do crânio. 28 ossos do crânio. Aí nós vimos que o crânio ele é dividido. Tem outra pergunta falando sobre isso? Do crânio? Então vou deixar de falar depois. Um ocioide, 26 formando a coluna, 24 costelas, um externo, 64 nos membros superiores e 62 nos membros inferiores. Tá? Então essa é a divisão do nosso esqueleto. É correto colocar que a gente tem um par de 12 costelas? Sim. Um par não, 12 pares de costela. 12 pares. 12 pares de costela, é correto, tá? 12 pares de costela, não tem problema. Tranquilo aqui? A gente precisa saber se 64, 62, não, nós nem estudamos eles aqui. Porque, como eu falei pra vocês, são os ciclos menorzinhos, aí a gente deixa pra medicina, tá? Mas a gente precisa saber esses que a gente estudou aqui, que são os principais, são os ossos básicos ali, que realmente a gente tem que ter esse conhecimento. Mas esses ossos menores a gente deixa específico para medicina, que tem que ter a área da fisioterapia, às vezes eles estudam mais sobre o sistema muscular, alguns outros, mas na nossa área é importante a gente saber o que foi passado. O que mais? Qual que é a próxima? As 5 classificações existentes. Como? Quais são as 5 classificações existentes para o tipo de osso? Que é o axial, crânio, costela e coluna. Coloquei osso longo, plano regular e sesamoide. Isso! Então vamos lá, ó, na classificação dos ossos, ó. Passar lá para lembrar. Olha lá, nós temos osso. Eu pedi para vocês citarem 5 só, né? Coloquei 8 aqui para vocês, ó. Longo, alongado, irregular, sesamoide, plano, curto, irregular. Ah, não, coloquei só 5 mesmo. Coloquei 8 exemplos para vocês. Curto, longo, alongado, sesamoide, plano. Repete para explicar cada um. Daí eu falei que vocês não precisavam explicar. Localizam regiões citar do corpo atritos, tem só uns transfixos. Se vocês quiserem colocar um exemplo aí, só para vocês lembrarem, tá? Se vocês quiserem colocar um exemplo aí de cada um, é mais fácil depois. Qual que é a próxima? Quais são os ossos que fazem parte dos membros inferiores de seus respectivos símbolos? Quais que são? Isso é fácil, né? Patela, tíbia. Vamos por parte. Coxa. Fêmur. Patela, depois na perna. Tíbia e Tíbia e fímbula. No pé? Tarso, e do símbolo? Cintura pélvica, que é isquio, ilho e pubis, tá? Pode colocar aí osso do quadril, que é subdividido em ilho, isquio e pubis. Completem aí a resposta. P-U-B-I-S. Pubis. E outra mesma pergunta, só para os membros superiores. Superiores. Vamos lá, superiores. Braço, úmero, Rádio e una. Cárpico, metacarpo. Carpo, metacarpo e falanges. E aí nós temos as falanges proximal, medial e distal. E a cintura escapular é a clavícula e escápula. Clavícula e distal. Assim, ó. Aqui, ó. Proximal, medial e distal. A clavícula e a escápula. Formando aí a cintura escapular. O que mais? Qual a divisão da coluna vertebral? CTL. Cervical torácica lombar. E sacrococcus, hein? Entra. Faz parte da coluna. Tá? Não pode esquecer. Mas falou coluna vertebral. É da coluna vertebral. Tá? Não são vértebras, mas fazem parte da coluna vertebral. Aí nós temos 7 cervicais, 12 e 5. E temos o sacro e o cóccix.
Beleza? Então não confundam, tá, pessoal? Quando a gente fala, aquela hora eu perguntei vocês quantas vértebras. Por isso que ficou um pouquinho aí na dúvida. Mas a coluna vertebral é isso aqui tudo, até o cóccix. Agora, quando pergunta quantas vértebras, aí é uma coisa. Agora, quais os ossos fazem parte da coluna vertebral? 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, um sacro e um cóccix. Beleza? Próximo. Os ossos do crânio. Crânio. Dois temporais. Occipital, frontal, etenoide e etimoide. E os faciais? 2 maxilares, 2 agométricos, 2 nasais, 2 lacrimais, 2 conchas nasais, 2 palatinos, uma mandíbula e um bolo. E qual que é o único osso móvel do crânio? Mandíbula. Muito bem. Por último, acho que é da costela? Os principais são as costelas, 12 pares. 7 com 24 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes. 2 flutuantes. Por que elas são verdadeiras? Porque elas são falsas, porque elas são flutuantes. Verdadeiras se ligam ao externo. As falsas então, se ligam entre si e depois no externo. E as flutuantes não se ligam ao externo. Não se ligam ao externo. Se liga na coluna central. Querem que eu fale de novo da costela? Ó, nós temos então 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes. Vou voltar aqui para vocês verem. As 7 verdadeiras, por que elas são verdadeiras? Porque elas têm ligação direta ao externo. Eles têm uma cartilagem que liga elas direto ao externo. Correto? Por que as 3 são falsas? Porque apesar delas também terem ligação no externo, elas se ligam entre si até a 7ª, e através da 7ª que ela vai se ligar ao externo. Ela é ligada através de cartilagem. Isso. E as 2 últimas são flutuantes porque não tem ligação com o externo. Então na imagem dá pra ver aqui direitinho, né? Ligada no cervical. Acho que é. Aí, ó, aqui na imagem dá pra vocês verem direitinho, ó. Ó, as 7 primeiras ligadas direto, tá vendo, ó? Até a 7ª que ela tem ligação direta. A partir da 8ª, e a 8ª, a 9ª e a 10ª se ligam a 7ª. vão ligar a 7ª. E a última aqui, flutuante, ela não tem ligação. Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Semana que vem, com certeza. Não. Vamos lá, se tiver dúvida. Então, assim, na verdade era o conteúdo de hoje, né? Que eu tinha para passar para vocês aí. Dos conceitos. Deixei uma frasezinha motivacional aqui. A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. Então, aprendam a confiar em vocês. Aprendam a acreditar no potencial de vocês. Aprenda a respeitar o professor que na frente falando. Então, pessoal, assim, mas é verdade, assim, eu espero, na verdade, ter contribuído aí, né, pra vocês. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Gostaram da aula? Deu pra assimilar? Deu? Sim? Então, eu espero, assim, que realmente tenha feito alguma diferença aí pra vocês. E nós teremos aí mais 3 encontros, né? Venham preparados. Cafézinho reforçado aí, porque tem muita coisa bacana pra gente ver. E eu espero muito que vocês saiam dessa disciplina melhores do que vocês entraram. Me sigam aí nas redes sociais, Laís Lima Personal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, pode estar me chamando lá também, pra gente estar acompanhando aí, fazendo um trabalho legal. Se vocês precisarem, eu tô sempre à disposição. Tá bom, pessoal? Um abraço pra vocês, uma excelente semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço.